Juízes, capítulo 6. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor Yahvé, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz o Senhor Yahvé, o Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: Eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses, o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. O anjo do Senhor Yahvé veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, um lagar, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: O Senhor Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, se o Senhor Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda esta calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: Não nos fez o Senhor Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor Yahvé lhe afirmou: Eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: Se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou:
Toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e os consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor Yahvé, exclamou com grande temor: Ai de mim, ó Senhor meu Deus! Eis que vi o anjo do Senhor Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: A paz esteja contigo. Não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra ao Senhor Yahvé e o chamou Javé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os nossos dias, este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor Yahvé ordenou a Gideão: Separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Aserá, que está ao lado do altar. Em seguida construirás para o Senhor Yahvé teu Deus, no cume deste lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como o Senhor Yahvé lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que a mesa da pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: Quem fez isto? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimidaram a Joás. Traze-o para fora o teu filho. Ele deve morrer porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: Defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Por este motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque se dizia: que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram forças dos seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Então Gideão rogou a Deus: Se vais de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê,
Depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia d'água. Contudo, Gideão suplicou a Deus: Não te irrites comigo, se falo ainda mais uma vez. Permite que eu faça uma última vez prova da porção de lã. Desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho.